Senhor Luiz Roberto Antonic, doutor em Administração de Empresas pela Florida Christian University. E senhor Peter Bridgman Webster, profissional de Relações da empresa Cornerstone Government Affairs. Concedo a palavra ao senhor Torquato Lorena Jardim pelo prazo de 10 minutos. Tem algum outro microfone ou ele vai usar esse aqui mesmo? Excelentíssima senhora deputada Cristiane Brasil, presidente dessa mesa de trabalho, demais personalidades que compõem a mesa, senhores parlamentares, senhoras parlamentares, senhoras e senhores. É um privilégio estar aqui e debater tema de tamanha relevância em face de tantos projetos que correm nas duas casas do Congresso Nacional sobre o tema, desde o projeto clássico já do então senador Marco Maciel, há quase 40 anos atrás. Tentarei ser breve, provavelmente vou estourar o prazo de 10 minutos. Exclusões, em primeiro lugar, do que não falamos. Não vou fazer exercício de academia. Outros professores já publicaram dissertações de mestrado, teses de doutorado, a literatura é extensa e muito conhecida. Não vou comentar especificamente os projetos de lei em curso, porque são muitos, extensos, extremamente sofisticados e mereceriam uma análise mais cuidadosa. Também não vou falar do Poder Judiciário, porque lá a questão da representação já está resolvida há muito tempo com os advogados portadores de procuração e os membros do Ministério Público, procuradorias públicas, advogados públicos com as qualificações institucionais legais com que se apresentam. E, por fim, o Legislativo, em homenagem à independência e harmonia dos poderes, que não vim como advogado, vim como ministro do Poder Executivo, porquanto o Legislativo terá como conhecer melhor do que ninguém as suas peculiaridades próprias para saber do que, quanto, como, quando legislar. No Ministério da Transparência, Fiscalização e Controle, temos um grupo de estudo sobre o tema. Justifica-se porque a competência legal para as auditorias de toda a sorte no Poder Executivo é íncita à natureza e à competência do Ministério, salvo Presidência da República, Ministério da Defesa e Relações Exteriores. Qual é a intenção do nosso trabalho? É buscar no espaço do Poder Executivo o que seja peculiar ao debate que possa trazer o Ministério da Transparência em face da sua experiência com as negociações dos acordos de leniência e o seu trabalho intenso em parceria com os outros atores já muito conhecidos na chamada Operação Lava Jato. O quanto, sem quebra de sigilo, sem quebra de confidencialidade, pode ser compartilhado no espaço do Poder Executivo para o regulamento no Poder Executivo. É, portanto, um trabalho pontual para orientar recomendações ao Executivo Federal e para propor regulamento pertinente ao Executivo Federal. A outra preocupação é um DNA Brasil, ter presente a sociologia brasileira, a história brasileira, sem muita preocupação, se é que haverá alguma, de exercício comparado. A ciência comparada pede mais pontos em comum do que, em geral, se imagina. Cada cultura tem a sua perspectiva. Do que vamos falar, então? Vamos falar de representação, como saída do final do século XVIII, na Revolução Americana e na Revolução Francesa, quando então surgiu o conceito que nós adotamos no Brasil até hoje da vontade geral homogênea, la volonté générale. E essa vontade geral homogênea gera um mandato geral não vinculado. Os parlamentares, deputados em particular, deputados federais, deputados estaduais e vereadores, eleitos por um partido e uma circunscrição eleitoral, representam materialmente e formalmente todo o corpo eleitoral de todas as circunscrições eleitorais. Distingo aqui dois tipos de representação. Há uma tradicional e mais reconhecida representação política institucional. Representação política institucional, que surge mediante eleições periódicas para a reconstituição
do mandato democrático. E, uma vez mais, cada país terá o seu DNA. Em alguns países, juízes são eleitos para o mandato certo. Em outros países, juízes e promotores não são eleitos, mas têm mandato certo. Tudo conforme a experiência de cada um. Mas há, e aqui é o ponto da reunião, mas há também uma representação social não institucional. Eu evito certos vocábulos pelo quanto que eles já atraem de preconceito, pelo quanto eles já atraem de positivo ou negativo a distorcer o seu verdadeiro significado. Por isso, ao invés de lobby, eu prefiro a expressão representação social não institucional, porque é do que se trata. É uma representação na democracia pela liberdade, em diálogo multilateral para conhecimento em ambiente de tolerância. Eu enfatizo esses conceitos: democracia, liberdade, diálogo multilateral, conhecimento e tolerância. É nesse ambiente de troca de experiências sociais, de cultura, que se faz a representação social não institucional. E por que surge esse tipo de representação? Porque a democracia moderna é uma organização de micro-universos. A nenhum partido político é possível responder a todas as demandas, em todos os segmentos da sociedade, em todos os cantos geográficos de uma sociedade. Por isso mesmo, o surgimento em todos os parlamentos de bancadas apartidárias, vinculadas a temas e grupos profissionais ou a políticas públicas específicas, regionais na federação e setoriais na economia. As aspirações sociais coletivas se apresentam, portanto, à margem da burocracia estatal. Essa democracia é um fenômeno universal. Insisto, essa gerência dos múltiplos segmentos que compõem a sociedade. Trata-se, então, em linguagem mais extensa, de representação alternativa, eventual, transitória ou permanente, informal ou institucional, que será tão eficaz quanto capaz de aglutinar parlamentares ou autoridades do executivo por acima e além de partidos políticos, para promoção de políticas públicas ou interesses regionais, setoriais, de classe social ou econômica. É essa representação social não institucional e não eletiva que Montesquieu denominava de poderes intermediários, àqueles outros que conceberam na separação tripartite dos problemas institucionais. É a parte menos estudada, menos conhecida da teoria de Montesquieu. Não se cuida, portanto, enfatizo, não se cuida, portanto, de criação recente, mas redescoberta de um clássico. Nessa busca de caminhos novos e complementares à representação política, institucional e eletiva é que se insere a nossa iniciativa popular no processo legislativo. As mais conhecidas foram sempre movimentos sociais de larga escala, suprapartidários. Mas na conceituação dessa representação alternativa não institucional e não eletiva, é preciso distinguir entre lobby em sentido estrito, relações públicas e educação. São três coisas completamente diferentes. A dificultar a regulamentação. Relações públicas e educação, em tese, não pretendem representação. As relações públicas, em geral, é uma intermediação social, digamos assim, uma identificação e aproximação de personagens. Educação é estudar, informar ou patrocinar uma ideia ou política pública indistintamente, sem vinculação a partido político ou governo. São os cursos de políticas públicas nas escolas de relações governamentais. São os simpósios especializados promovidos por instituições, associações de classe ou entidades acadêmicas a promover uma versão de política pública de saúde, uma versão de política pública de transportes, ambientes dos quais participam os parlamentares e outros profissionais interessados. Mas não é lobby no sentido próprio, porque não pleiteia uma medida legislativa específica em favor de um grupo específico. É uma promoção de ideia, uma promoção, uma tentativa de promover um debate mais amplo. Passo, então, a uma outra perspectiva. Se é uma representação espontânea ou formal, não eletiva,
não institucionalizada. Como institucionalizá-la? Ela tem que ser institucionalizada. Como institucionalizar a representação privada não política perante órgãos públicos políticos? Pode-se fazer uma analogia com a natureza bifronte dos partidos políticos. É um precedente clássico do TSE, e eu me desculpo pelo cacoete de 40 anos de TSE, buscar alguns exemplos na Justiça Eleitoral. São os 10 minutos? Eu vou encurtar, então. Não, 30 segundos, você ainda tem 10 minutos. Ok. O que é a natureza bifronte do partido político? Enquanto for uma associação civil com personalidade jurídica adquirida no registro público civil, é associação civil. Se quiser participar do processo político e eleger candidatos, tem que ter registro na Justiça Eleitoral, no TSE. Então, essa dupla natureza, que dificulta a regulamentação. Muitos conflitos, muitos litígios judiciais, é difícil saber se a competência é da Justiça Comum enquanto associação civil ou se é da Justiça Eleitoral enquanto partido político. Também assim a regulamentação do lobby. Porque com a representação, imagino eu, vem a responsabilidade. E responsabilidade da República é transparência. Quais são os 3 requisitos mínimos dessa transparência de uma entidade dedicada ao lobby? Revista ela a natureza jurídica que for. Primeiro, há que conviver com o caput do artigo 37 da Constituição: legalidade, moralidade e publicidade. Não preciso desdobrar, já vivemos bastante os 3 temas. Segundo, é preciso um credenciamento para tornar pública a sua relação, saber quem é quem. No judiciário, como eu disse, está resolvido. Advogados, procuradores e promotores têm suas credenciais legais, objetivas e institucionais. O Legislativo atende às suas próprias peculiaridades nos regimentos internos das casas. E o Executivo? O espaço territorial das atividades é o país, não é só Brasília. Vamos lembrar que há agências do Poder Executivo Federal em todo o território nacional. Transparência há de ser sinônimo de eficácia. O cartorialismo emperra. Um dos projetos sugere que haja um cadastro nacional de lobistas no Ministério da Transparência. Por favor, não aprove esta norma, porque vai ser um cartório imenso, não gerenciável. Ótimo, bom saber disso. Que tipo de registro será eficaz? Que tipo de registro será eficaz? Quem registra em nome da pessoa jurídica? Qual instrumento? Estatuto ou contrato? São nuances de transparência e publicização de quem, como, quando, a que título estará representando a qual interesse. Terceiro, a publicidade. O que e o quanto é eficaz a transparência nas relações com o Poder Executivo. Cuidados naturais de uma empresa. Alguns estudos pedem o tamanho, disclosure, perdoem-me o anglicismo, pedem tanta prestação de informação ao representante que ele acaba revelando que não pode. Claro, uma empresa não vai revelar informação estratégica, ou de produto ou de mercado, ou de estrutura de custos de produção e de preços. Então, é preciso também saber o que será demandado desses representantes. Transparência é sinônimo de conhecimento. Mas qual conhecimento? Tem que declinar os clientes? Tem que declinar os honorários? Tem que declinar os bônus? No contrato de advocacia, não. Você junta a procuração, o mais é a relação privada, íntima, cliente-advogado, num ambiente de sigilo e confidencialidade. Se válida a analogia com os partidos políticos quanto à natureza da representação, até que ponto seria válida essa mesma analogia quanto à enorme burocracia a que é submetidos os partidos políticos nos procedimentos de prestação de contas? Nós sabemos disso, não é, deputado? Pois é. E a que órgãos, e eu conheço a experiência como juiz e como advogado, e a que órgãos as centenas, se não milhares de representantes de entidades ou pessoas naturais prestariam contas? Hã? Pensei em você. Não, por enquanto não, deixa para outra hora. Deixa haver um sucessor. É preciso também superar os preconceitos. Reconhecer a legitimidade da representação social não partidária e não eletiva como parceira necessária da representação política institucional eletiva. Não haver a cisão que frequentemente leigos e desavisados procuram criar entre a representação política institucional eletiva e a representação social não partidária. É claro que essa legitimação pressupõe um quadro legal eficaz que garanta a publicidade das ações, dos meios e dos responsáveis pela representação. Todavia,
ressalto com destaque, esse quadro legal não pode servir de instrumento de intimidação à livre expressão das ideias, nem ao livre exercício do direito constitucional de petição e de associação, nem de restrição à eficácia dos meios de atuação dos interessados. É um equilíbrio constitucional difícil. Por fim, a concepção desse marco legal, ainda que sem esquecer o passado, até porque o passado é parte da reconstrução de uma instituição, há de ter por meta um futuro de confiança mútua entre o Estado e a sociedade civil. Por fim, e já concluo, senhora deputada, e não menos importante, a construção permanente da democracia pressupõe tornar menos obscura e misteriosa a relação entre as duas formas de representação. E esse é o desafio da regulamentação. Luz e sol é o melhor remédio para a democracia. Muito obrigado.